Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal em áudio, por Luiz Cláudio Santos. Título 5, artigos 129 a 152, das proposições. Título 5, das proposições. Capítulo 1, das proposições em espécie. Artigo 129. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara Legislativa. Parágrafo único. As proposições consistem em: inciso 1, proposta de emenda à lei orgânica; inciso 2, projeto de lei complementar; inciso 3, projeto de lei; inciso 4, projeto de decreto legislativo; inciso 5, projeto de resolução; inciso 6, indicação; inciso 7, moção; inciso 8, requerimento; inciso 9, emenda; inciso 10, recursos. Capítulo 2, dos requisitos genéricos. Artigo 130. A proposição, para ser admitida, deverá: inciso 1, tratar de matéria da competência do Distrito Federal, sujeita à deliberação da Câmara Legislativa. Inciso 2, estar em conformidade com os preceitos da Constituição Federal e da Lei Orgânica. Inciso 3, atender às disposições deste regimento interno. Inciso 4, observar a juridicidade e sua correta inserção no ordenamento jurídico se a matéria vier a ser aprovada. Inciso 5, guardar coerência, alínea A, com os princípios da Lei Orgânica, no caso de proposta que objetive emendá-la; a linha B, com a norma a ser alterada, no caso de projeto com esse objetivo; a linha C, com a proposição principal, no caso de emenda. Inciso 6, conter toda a legislação citada em anexo. Parágrafo único. É vedado admitir proposição: inciso 1, que delegue competência de um poder para outro; inciso 2, cujo autor não tenha o poder de iniciativa; inciso 3, que disponha sobre matéria não apropriada à proposição apresentada. Artigo 131. As proposições serão recebidas e protocoladas imediatamente durante todo o horário normal de expediente da Câmara Legislativa. Artigo 132. O presidente da Câmara Legislativa devolverá ao autor a proposição que, inciso 1, esteja redigida em desacordo com a técnica legislativa; inciso 2, esteja desacompanhada de cópia ou transcrição de disposições normativas ou contratuais a que o texto fizer remissão; inciso 3, seja intempestiva; inciso 4, não contenha o número mínimo de subscritores exigido para sua apresentação; inciso 5, não contenha: a linha A, epígrafe; a linha B, indicação do autor; a linha C, ementa; a linha D, indicação da Câmara Legislativa como órgão legiferante; a linha E, texto a ser deliberado; a linha F, justificação; a linha G, data; a linha H, assinatura. Inciso 6. Esteja desacompanhada dos demonstrativos, documentos ou estudos exigidos pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Distrito Federal, por lei complementar ou por lei ordinária, para apreciar a proposição. Inciso 7. Contraria enunciado de súmula da Comissão de Constituição e Justiça. Capítulo 3. Da autoria e da iniciativa. Artigo 133. Para efeitos regimentais, considera-se autor da proposição aquele que teve a iniciativa de sua apresentação. Parágrafo 1º. Se houver mais de um subscritor, a autoria da proposição é de todos que a subscreverem, ou do primeiro signatário, se as demais assinaturas forem de simples apoiamento. Parágrafo 2º. Não serão deferidos requerimentos que solicitem a retirada ou inclusão de assinatura das proposições protocoladas após a respectiva publicação. Artigo 134. A iniciativa das proposições
obedecidas as disposições regimentais, cabe a qualquer dos membros ou órgãos da Câmara Legislativa e nos casos e condições previstos na Lei Orgânica. Inciso 1. Ao Governador. Inciso 2. Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. Inciso 3. Ao Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. Inciso 4. Aos cidadãos. Artigo 135. Estão sujeitas a número mínimo de subscritores as seguintes proposições. Inciso 1. Assinadas por 1/8 dos deputados distritais. A linha A. Requerimento de realização de sessão solene. A linha B. Requerimento de constituição de comissão geral. Inciso 2. Assinadas por 1/6 dos deputados distritais ou líderes que representem esse número. A linha A. Recurso, nas hipóteses do artigo 152, incisos 2 e 4. A linha B. Requerimento de fiscalização e controle previsto no artigo 226. A linha C. Requerimento de dispensa de intertício. A linha D. Emenda de plenário em segundo turno. Inciso 3. Assinadas por 1/3 dos deputados distritais. A linha A. Proposta de emenda à lei orgânica. A linha B. Requerimento de criação de comissão parlamentar de inquérito, observado o disposto no inciso 4, a linha B deste artigo. A linha C. Requerimento de constituição de comissão especial. A linha D. Requerimento de realização de audiência pública itinerante. A linha E. Requerimento de convocação de sessão legislativa extraordinária para a apreciação de ato do governador que importe crime de responsabilidade. A linha F. Requerimento de convocação de sessão extraordinária. A linha G. Requerimento de que trata o artigo 192, parágrafo 2º. A linha H. Requerimento de tramitação em regime de prioridade. A linha I. Requerimento de tramitação em regime de urgência. A linha J. Emenda aglutinativa quando não for apresentada pelos autores das emendas objeto de aglutinação. A linha K. Projeto de resolução dispondo sobre alteração ou reforma do regimento interno. Inciso 4. Assinadas pela maioria absoluta dos deputados distritais. A linha A. Projeto de lei cuja matéria já tenha sido rejeitada na mesma sessão legislativa. A linha B. Requerimento de constituição de comissão parlamentar de inquérito, quando já houver pelo menos 2 em funcionamento. A linha C. Requerimento de realização de sessão secreta. A linha D. Requerimento de convocação de sessão legislativa extraordinária em caso de urgência ou interesse público relevante. A linha E. Requerimento de encerramento de discussão de matéria urgente. Capítulo 4. Da retirada e do arquivamento das proposições. Artigo 136. A proposição poderá ser retirada mediante requerimento de seu autor ou da maioria absoluta dos subscritores. Parágrafo 1º. A proposição com tramitação retomada na forma do parágrafo 1º do artigo seguinte poderá ser retirada a requerimento do deputado distrital que pediu a retomada da tramitação. Parágrafo 2º. O requerimento de retirada de proposição será despachado pelo presidente da Câmara Legislativa se não houver parecer favorável da comissão de mérito, ou submetido à deliberação do plenário se houver. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, às proposições de iniciativa dos cidadãos, do governador, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. Artigo 137. Fim da legislatura, todas as proposições que se encontram em tramitação ficarão com o andamento sobrestado pelo prazo de 60 dias, salvo as seguintes. Inciso 1. Com parecer favorável da comissão de mérito. Inciso 2. Já aprovadas em turno único, em primeiro turno ou em segundo turno. Inciso 3. De iniciativa popular. Inciso 4. De iniciativa de outro poder
do Tribunal de Contas do Distrito Federal ou do Ministério Público. Parágrafo 1º. Durante o prazo previsto no caput, mediante requerimento do autor, a proposição poderá retomar sua tramitação normal. Parágrafo 2º. Encerrado o prazo, aquelas proposições cuja retomada da tramitação não tenha sido requerida serão automaticamente arquivadas, em caráter permanente. Artigo 138. Serão ainda automaticamente arquivadas todas as proposições que se encontrarem em tramitação há 2 legislaturas. Capítulo 5. Das espécies de proposições. Seção 1. Da emenda à lei orgânica. Artigo 139. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta, inciso 1, de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Legislativa. Inciso 2, do governador. Inciso 3, de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por 1% dos eleitores do Distrito Federal, distribuídos em pelo menos 3 zonas eleitorais, com não menos de 0,3% do eleitorado de cada uma delas. Parágrafo 1º. Não será objeto de deliberação proposta de emenda à lei orgânica que ferir princípios da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Parágrafo 3º. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Seção 2. Dos projetos. Artigo 140. Os projetos de lei complementar e de lei destinam-se a dispor sobre matérias para as quais se exige a sanção do governador. Parágrafo único. A elaboração de lei complementar dar-se-á apenas nos casos expressamente previstos na lei orgânica. Artigo 141. Os projetos de resolução e de decreto legislativo destinam-se a dispor sobre matérias da competência privativa da Câmara Legislativa para as quais não se exige a sanção do governador. Parágrafo único. As matérias de interesse interno da Câmara Legislativa serão reguladas por resolução, as demais por decreto legislativo. Artigo 142. Não será objeto de deliberação pela Câmara Legislativa, inciso 1, projeto de lei complementar ou de lei que vise a conceder gratuidade ou subsídio em serviço público prestado de forma indireta, sem a correspondente identificação da fonte de custeio. Inciso 2. Matéria constante de projeto de lei rejeitado ou havido por prejudicado na mesma sessão legislativa, salvo mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Legislativa. Inciso 3. Matéria constante de emenda que, alínea A, aumente a despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do governador, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal. Alínea B. Aumente a despesa prevista nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Legislativa. Seção 3. Das indicações. Artigo 143. Indicação é a proposição por meio da qual a Câmara Legislativa sugere a outro poder a execução de medidas que não se incluam na competência do Legislativo. Parágrafo 1º. Lida em plenário, a indicação será encaminhada à comissão de mérito para deliberação na primeira reunião que houver. Parágrafo 2º. Da decisão de comissão sobre indicação, cabe recurso ao plenário subscrito por, no mínimo, 1/6 dos deputados distritais no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. As indicações aprovadas serão assinadas pelo presidente da comissão, que as encaminhará às autoridades competentes. Seção 4. Das moções. Artigo 144. Moção é a proposição por meio da qual a Câmara Legislativa se manifesta para hipotecar apoio ou solidariedade ou para protestar sobre determinado evento. Parágrafo 1º. As moções devem ser redigidas com clareza e precisão, concluindo por texto a ser objeto de deliberação do plenário. Parágrafo 2º. As moções independem de parecer das comissões e constarão da ordem do dia da sessão seguinte à da sua leitura em plenário.
Parágrafo 3º. As moções de louvor, aplauso, regozijo, congratulação, protesto ou repúdio somente serão admitidas se versarem sobre ato público ou acontecimento de alta significação local, nacional ou internacional. Parágrafo 4º. As moções de pesar só são admissíveis nos casos de luto oficial ou falecimento de pessoas que tenham exercido altos cargos públicos ou adquirido excepcional relevo na comunidade. Seção 5. Dos requerimentos. Artigo 145. Serão escritos e dependem de deliberação do plenário os requerimentos cuja matéria não esteja compreendida nos artigos 39, parágrafo 1º, inciso 5, 40, 42, inciso 1, a linha H, especialmente os que solicitem: inciso 1, representação da Câmara Legislativa por comissão externa; inciso 2, convocação de secretário de Estado e demais autoridades do Distrito Federal; inciso 3, realização de sessão extraordinária; inciso 4, realização de sessão secreta; inciso 5, realização de sessão solene, exceto nos casos previstos no parágrafo único do artigo 124. Inciso 6. Não realização de sessão em determinado dia. Inciso 7. Retirada de proposição com pareceres favoráveis das comissões de mérito. Inciso 8. Audiência de comissão quando requerida por deputado distrital. Inciso 9. Reabertura de discussão de projeto. Inciso 10. Destaque para a votação em separado de parte da proposição principal, projeto, substitutivo, emenda ou parte de projeto para constituir projeto em separado previsto nos artigos 173 e 174. Inciso 11. Adiamento de discussão ou de votação. Inciso 12. Encerramento de discussão. Inciso 13. Votação por determinado processo. Inciso 14. Votação de proposição artigo por artigo ou de emendas uma a uma. Inciso 15. Dispensa de publicação para votação de redação final. Inciso 16. Urgência. Inciso 17. Preferência. Inciso 18. Prioridade. Inciso 19. Informação. Inciso 20. Revogado. Parágrafo único. Os requerimentos não sofrerão discussão e só poderão ter sua votação encaminhada pelo autor e pelos líderes por 5 minutos cada um, sendo decididos por processo simbólico. Seção 6. Das emendas. Artigo 146. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra com o objetivo de alterar sua forma original. Parágrafo 1º. A emenda pode ser: inciso 1, supressiva, a que objetiva erradicar qualquer parte da proposição principal. Inciso 2, aglutinativa, a que resulta da fusão de outras emendas ou de emenda com o texto da proposição principal, a fim de formar um novo texto com objetivos aproximados. Inciso 3, substitutiva, a que se apresenta como sucedânea de parte da proposição principal. Inciso 4, modificativa, a que dá nova redação a dispositivo da proposição principal. Inciso 5, aditiva, a que faz acréscimo de dispositivo ao texto da proposição principal. Parágrafo 2º. Recebe a denominação de: inciso 1, substitutivo, a emenda que objetiva substituir integralmente uma proposição ou as proposições que tramitem em conjunto. Inciso 2, subemenda, a emenda apresentada por relator na comissão a outra emenda. Inciso 3. Emenda de redação, a que objetiva sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa, lapso manifesto ou erro evidente. Inciso 4. Emenda de plenário, a apresentada durante a discussão da matéria em plenário. Artigo 147. As emendas serão apresentadas diretamente à comissão no prazo de 10 dias, a partir do recebimento da proposição principal, nos termos deste regimento. Parágrafo 1º. A emenda apresentada fora do prazo por membro de comissão em que a proposição respectiva esteja sendo discutida
ou por deputado distrital presente à reunião, integrará o parecer, se for aprovada, ou será considerada inexistente, se rejeitada. Parágrafo 2º. A apresentação de substitutivo por comissão constitui atribuição da que for competente para emitir parecer sobre o mérito da proposição principal, exceto quando se destinar a aperfeiçoar a redação e a técnica legislativa, caso em que a iniciativa será da Comissão de Constituição e Justiça. Artigo 148. A Comissão de Constituição e Justiça, para emitir parecer de admissibilidade nas emendas de comissão de mérito, terá os seguintes prazos. Inciso 1. 10 dias, quando se tratar de emendas a proposições em tramitação ordinária. Inciso 2. 3 dias, quando se tratar de emendas a proposições em tramitação em regime de prioridade. Inciso 3. 1 dia, quando se tratar de emendas a proposições com tramitação em regime de urgência. Artigo 149. As emendas de plenário serão apresentadas, inciso 1, por deputado distrital durante a discussão em turno único ou primeiro turno. Inciso 2, por 1/6 dos membros da Casa ou líderes que representem esse número durante a discussão em segundo turno. Inciso 3, por qualquer deputado distrital na discussão, quando houver, da redação final. Artigo 150. As emendas de plenário serão distribuídas em avulsos às comissões segundo as suas respectivas competências. Parágrafo único. As comissões de mérito a que forem distribuídas as emendas de plenário darão a estas tratamento de urgência, tendo prioridade na pauta sobre as demais matérias, devendo ser apreciadas na primeira reunião após a data de sua entrada na comissão. Artigo 151. As emendas aglutinativas serão apresentadas em plenário, quando da votação da proposição ou do dispositivo a que se refiram, pelos autores das emendas objeto da aglutinação ou por 1/3 dos membros da Casa ou líderes que representem esse número, com a aquiescência dos autores das emendas. Parágrafo 1º. A emenda aglutinativa, quando apresentada, implica a retirada das emendas das quais resulta. Parágrafo 2º. Recebida a emenda aglutinativa, a mesa poderá adiar a votação da matéria por uma sessão para fazer publicar e distribuir em avulsos o seu texto final. Seção 7. Dos recursos. Artigo 152. Poderá ser interposto recurso, inciso 1, de decisão do presidente da Câmara Legislativa, alínea A, que devolver proposição ao seu autor, alínea B, que declarar prejudicada a matéria pendente de deliberação, alínea C, proferida em questão de ordem, alínea D, que considerar improcedente pedido de retificação de ata. Inciso 2. Do indeferimento dos requerimentos referidos nos artigos 39, parágrafo 1º, inciso 5 e 40. Inciso 3. Do parecer de admissibilidade da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Inciso 4. Da deliberação proferida por comissão sobre indicação. Parágrafo 1º. O recurso será interposto no prazo de 5 dias, devendo, inciso 1, ser assinado por 1/6 dos membros da Câmara Legislativa, no caso do inciso 2 deste artigo. Inciso 2. Contraditar objetivamente a decisão, parecer ou deliberação recorridos. Parágrafo 2º. Não será recebido pelo presidente o recurso que não atender ao disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. O recurso será submetido à deliberação do plenário na sessão seguinte ao de sua publicação no Diário da Câmara Legislativa, observadas as normas seguintes. Inciso 1. Será dado conhecimento prévio ao autor da decisão recorrida e ao relator. Inciso 2. Independe de parecer de comissão, salvo nos casos do inciso 1, alíneas A, B e C deste artigo, sujeitos a parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Inciso 3. Será dada a palavra ao primeiro signatário do recurso por 5 minutos e, em seguida, ao autor da decisão recorrida ou ao relator pelo mesmo prazo. Inciso 4. Provido o recurso, considera-se, alínea A, reformada a decisão da mesa diretora, do presidente da Câmara Legislativa ou de presidente de comissão.
Alínea B. Autorizado o prosseguimento da tramitação da proposição. Alínea C. Aprovada a indicação.